Boa noite, pessoal! Mais um dia de aula. Afie sua carreira para você se dar bem cada vez mais, com as facas bem afiadas, para você conseguir fazer aqueles cortes maravilhosos e você acabar com as dúvidas de como afiar essas facas aqui, né? Eu acabei de pegar, ó, tá cortando legal, razoável. Isso aqui é uma faca comum, tá? Tem vários métodos, várias formas de se afiar uma faca. Hoje, aula 2. Ó, rumo a 500, hein? Vamos lá, galera. Vamos chegando. E o que vocês acharam da aula de ontem? Muito obrigado pela participação ontem, de vocês assistirem a minha aula. Muito bacana. Tá? Ontem nós definimos o que é afiação rumbazuque. Rumbazuque, ao pé da letra, quer dizer afiação verdadeira, né? Ron de ronto, que é verdadeiro, ba é lâmina, e zuque é colocar. Ou seja, colocar o fio verdadeiro nessa faca, porque essas facas eles não vêm afiada, tá? Eles vêm simplesmente trabalhado, né? Para poder vender. E é até uma questão de segurança isso, para quem vende na loja, porque se ele estiver corretamente afiado, é perigoso. Até para quem está comprando, vendo a faca, não está acostumado, né? E se ele pegar, pode se machucar feio. E por isso que essas facas não vêm afiada. Aí, a afiação, ela é um processo. Cadê aqui um paninho? Eu gosto de ter um paninho. Vou pegar essa pedra aqui mais simples também. Eu vou dar só um talento rápido nessa faca, seguindo os conceitos de rumbazuque. Olha que legal. Então, enquanto vocês estão chegando aí, eu vou preparando aqui, fazendo um teste, que eu quero fazer uma demonstração bacana. Ó, já cortou legal. E para surpresa de muitos, eu falo de chaira, falo de estropo. Nós vamos ver isso aqui hoje, tá? Eu vou dizer para vocês que a chaira, ela é utilizada assim, né? É utilizado principalmente pelos assadores, pessoal do churrasco. É mais prático, tá? E essa daqui que é estriada, o pessoal lá no sul é muito interessante. Eu gosto muito da cultura regional dos povos. Lá no sul, isso aqui é chamado também de afiador, porque ele afia, ele remove material e ao mesmo tempo ele faz o alinhamento do fio de corte. Eu sou afiador profissional, eu tenho que lidar com todo tipo de afiação e também o meu compromisso de trazer o conhecimento para fazer uma afiação mais correta, mais prática, tá? Aqui eu estou dando só um acabamento final. Vocês já viram isso aqui nos vídeos do YouTube, na internet. Tem várias técnicas, vários métodos, várias formas. Olha como está cortando bacana, tá? Ó, né? Ele está cortando bem legal. Aí eu quero fazer um teste aqui ao vivo, tá? De bater na tábua. E ó, a faca até fica na tábua. E ver se continua cortando. Olha só que bacana. Continua cortando. Só que a gente fala, não use essa faca em superfície dura. Por exemplo, essa mesa aqui é uma fórmica. Se eu pegar e tentar cortar alguma coisa aqui, ele já pode estar virando o fio da faca, tá? Eu não estou achando outro pedacinho de papel. E que compromete o fio de corte. Aí com um jornal, eu vou recuperar o fio dessa faca, simplesmente puxando. Olha só, sem peso, sem força, só deslizando a faca para voltar o meu fio de corte no lugar. Vamos lá.
Então vão chegando, pessoal, vão vendo aí, tá? Ó, já voltou a cortar incrivelmente. O que eu quero mostrar com isso? Que nem sempre é necessário uma chaira. Nem sempre uma chaira lisa, tá? E o uso da chaira tem vários jeitos de se utilizar. A chaira diamantada tem aqui pra gente conversar hoje, tá? Esse é um assunto que o pessoal do churrasco gosta muito, né? Então vamos lá. Cadê? E recuperou no jornal. Recuperou no jornal. Se eu passei na chaira, obviamente ele volta a cortar. Eu continuo a fazer o meu churrasco, né? Aí surge uma dúvida. Surge uma dúvida bastante boa aí, tá, galera? Que é a seguinte. Por que eu pego essa faca aqui, tá? Que é para carnes, e eu vejo que... cadê aqui uma caneta? A faca fica mais ou menos assim. Deixa eu desenhar aqui. Com essa barriga. Por quê? Porque só usa chaira, né? Vai usando a chaira, vai usando. E a chaira vai removendo o material da lâmina. É muito importante, logo após, lembrar de utilizar pedra para afiar. Isso é muito importante. Você tem que utilizar a pedra e mais, você tem que utilizar a pedra sempre nivelada, sempre plana. O uso de mais uma pedra para fazer o pareamento. E nesse pareamento aqui, então, eu tenho que afiar tirando a diferença. E, puxa vida, tem um negócio que eu mostrei, acabei de mostrar aqui no jornal, que você consegue fazer uma recuperação, mesmo o pessoal falando, mas tem a chaira lisa. A chaira lisa, ele não vai gastar como a chaira estriada. Sim, a chaira diamantada. Diamantada é muito bom, tá? A chaira diamantada. A chaira diamantada, ela é muito eficiente, é muito boa e consegue remover muito o material da sua faca. E se isso acontecer, vai gastando demais a sua faca. Aí eu acabo respondendo com isso, quanto tempo dura a afiação numa faca, né? Você preparou lá para participar de um evento de assadores, de churrasco, né? E, puxa, no meio ali não está mais cortando. Aí você vem novamente na chaira, né? E vai gastando, e vai gastando. Tudo bem, durante o evento você consegue atender. Deixa eu ver aqui. Eu estou passando ali na chaira e ó, vai cortando. Maravilhoso. Só que ela vai deformando. Esse é o grande problema. Deformando, gastando a faca desnecessariamente. Tudo bem que isso aqui é uma faca mais simples. É a mais comum que a gente acha aí no mercado, tá? Mas é uma ferramenta de trabalho, não tem necessidade de você ficar toda hora passando numa pedra. Se você tem uma boa pedra, tá? Para fazer o fio de corte devidamente, com a geometria certa, bacana, e principalmente com a fiação rumbazuque que eu ensino aqui, tá? Que é colocar o fio verdadeiro de corte na faca. É para durar muito tempo. Eu falo o quê? De utilizar esse cara aqui chamado estropo. O estropo de couro, ele é fantástico. O estropo de couro, olha, e atenção com o estropo de couro. Tem vários tipos de estropo, tá? Aqueles que você segura na mão e fica passando, ele fica balançando, não é legal. O estropo de couro é algo para você passar bem de leve, só buscando o quê? Realinhamento, tá? E consegue fazer isso de uma forma bem eficiente, tá? Ó, só isso aqui. E no tamanho do quê? No tamanho que lembra a pedra.
Se for maior, desnecessário. Se é menor, né, também não é legal. E às vezes tem essa parte aqui, ó. Isso aqui é a famosa pasta jacaré que tem no mercado. É igual Bombril. Poucas pessoas falam palha de aço. Mas isso aqui é uma pasta abrasiva para fazer o polimento do aço. Ou seja, todas aquelas pequenas ranhuras que tem, ele é acertado com a ajuda dessa pasta, tá? E o couro ajuda a fazer o quê? A remoção. Olha só, uma leveza de passada para eu continuar tendo um fio lindo e maravilhoso, né? Isso aqui é o mais recomendado. Por quê? Porque gasta menos abrasivo. Então nós falamos ontem de pedras também, né? Para cada tipo de faca. Se eu tenho uma faca melhor, uma faca alemã, por exemplo, tá? Uma faca que tem um desempenho melhor de corte e o aço melhor, então aqui que eu tenho que ter mais atenção, porque a proposta dessas facas melhores é para cortar mais, por mais tempo, né? Durar mais. Aí você vai na chaira, tudo bem, recupera rápido num evento, alguma coisa parecida, só que compromete mais, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá? Chefe afiado, outra hashtag aqui, né? Vamos fazer uma outra hashtag hoje então. São vocês, os chefes afiados, utilizando as ferramentas corretas. Galera, o tempo passa muito rápido, dá vontade da gente falar muita coisa aqui, né? Deixa eu anotar aqui, ó. Hoje nós temos uma hashtag de chefe afiado. Ontem nós tivemos afiando com o Kim, que sou eu. Então nós temos hoje duas hashtags, tá? E vocês estão seguindo, né? Quem assistir todas as 3 lives, todas as 3 aulas minhas, incluindo a de amanhã, e marcando, está concorrendo, tá? Só para lembrar. Então vamos lá. Uma faca boa. Eu acabei de mostrar uma faca de churrasco, porque o assunto hoje é para você que é assador também, que trabalha com carnes. Quem é que não gosta de um churrasco no fim de semana, em casa, com a família, com os amigos? E não economizem com pedra. Tá? A pedra é um investimento principal para ter o sucesso do churrasco que você vai fazer. Tá? Você vai fazer a afiação certinha nele, colocando a geometria, tá? Falando de geometria, seria mais ou menos isso. Eu vou colocar a faca agora na parte para cima e desenhar aqui, tá? Eu tenho a lâmina e aí vem de fábrica uma afiação parecida com isso. Vem essa afiação. E aí perde muito rápido esse fio de corte. Ele acaba rapidinho. Então não corta mais. A proposta da afiação rumbazuque, deixa eu ver, pegar uma cor aqui, tá? É de você fazer uma afiação conseguindo novamente o ápice, não afiando tanto do outro lado, tá? E simplesmente removendo a rebarbinha. Removeu a rebarba, você tem novamente uma faca cortando. Essa é a proposta. Afiação assimétrica, experimentem. Ele fica mais estável, melhor para cortar. Isso em todas as aulas que eu dei, o pessoal fica assim, ué, mas não é para afiar passando 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, para ficar igual, simétrico? Tudo bem. Sem desfazer de outras considerações dos chefes que já estão acostumados e tudo, mas experimentem a assimétrica. A assimétrica é eu afiando mais de um lado, esse outro lado então
vai tendo menos, aparecendo menos o fio, o que que eu fiz? Simplesmente deslocando o eixo, tá? Para cá. Ele estava 50% para cá, 50% para cá, passou a ser 70% para lá e ficou sobrando mais ou menos uns 30%. É a fiação assimétrica. Isso também está no curso, totalmente detalhado, explicado como fazer, tá? E eu falei ontem de uma coisa que eu tive retorno de muita gente que falou, puxa, que bacana, que universo complexo a fiação, que a ponta realmente ele é para perfurar. Eu não posso ter uma geometria muito fininha lá, né? Ele tem que ficar mais aberto, mais forte na ponta, porque é para perfurar, para temperar as carnes. Na hora de temperar a carne, até pego assim, né? O bicho já está morto, eu estou matando de novo ali. Para quê? Para que o tempero seja integrado ali melhor no tempero da carne. O tempero da carne penetrar melhor na carne, né? Então a ponta precisa ser mais robusta. E aí no decorrer, depois de um dedo, é só um dedo a ponta, tá? E vai amassar menos, vai quebrar menos, ele vai estar mais forte, né? E no resto da lâmina, até mais ou menos aqui, ela tem que ser fina, porque ela tem que cortar, ele tem que penetrar. E essa parte de trás, ela tem que ser mais robusta, mais forte, para eu picar temperos, para eu bater, né? Algumas coisas tipo temperos secos, mais fortes, eu tenho que romper por aqui. Um detalhe, essa faca aqui é famosa, é a tal da faca-chefe com esse gavião, essa guarda, é o nome que se dá. Esse monte de aço que pelo argumento é forjado, na verdade é soldado, tá? Uma massa extra de aço para dar esse acabamento, tá? E que hoje em dia isso aqui está acabando. Reparem nas facas japonesas como eles não têm essa parte, porque isso aqui atrapalha na afiação. Eu estou afiando, eu não consigo afiar ali. Então vai ficar também uma barriga invertida, onde você não consegue alcançar com a sua faca até o final da tábua, e sempre fica lá embaixo, quando você está cortando uma cebolinha, as últimas cebolinhas estão todas emendadas. Aí você fica batendo e comprometendo cada vez mais a sua faca, tá? O microfio nessa parte aqui, ele é mais aberto também. Por quê? Porque exatamente eu vou trabalhar batendo e, olha só, esse é o movimento que se faz, né? E daí que a chaira não consegue, com eficiência, acompanhar esse movimento, né? Ser mais aberto aqui, depois mais fechado aqui, depois ser mais aberto aqui. Todo mundo está na pressa, ele vai simplesmente passar, tá? E não estou falando para não usar a chaira. Usem a chaira é muito rápido para você estar num evento. Você não vai pegar uma pedra para ficar afiando, né? Ninguém vai ficar esperando você afiar a faca. Você já leva a sua faca afiada. Então esse acessório aqui, eu tenho algumas observações para fazer e dar as dicas muito bacanas para vocês, tá? Primeiro, a mão, tá? O pulso e o ombro relaxado. E o pulso também relaxado, só que segurando com firmeza, não força, firmeza. E faça um balanço, olha só, é isso aqui. E a chaira tem que ser ou igual o tamanho da faca ou maior. Por quê? Porque se você for fazer esse movimento aqui no ar, que eu não recomendo também muito você ficar manuseando esse tipo de coisa no ar, tá? A chaira sendo maior, a faca não vai alcançar lá, ele sempre vai trabalhar aqui. Não façam isso, isso aqui não é legal, tá? Isso é perigoso. Funciona? Funciona, mas é perigoso. Você vai fazer, ó, esse pêndulo, ó, esse movimento. Isso aqui é bacana, tá? Aí, o mais seguro de tudo, coloca em cima de uma tábua, um pano para não escorregar, tá? E faça o mesmo pêndulo, de um lado só. Só de um lado. Por quê? Porque você pegou, achou o fio, tá? Achou o fio
tem várias dicas aí. O melhor de todos é quando você pinça a faca desse jeito, a ponta do seu dedo, ó, encosta, e aí você tem uma angulação, você tem uma referência. Depois que você sentir que a faca desliza, é porque já está desvirado o fio aqui, você vai trabalhar o outro lado, que é com a ponta do dedão. Olha só, encosto a ponta do dedão e vou, ó, até deslizar. Se ele deslizar, maravilha. Chaira lisa é a mais indicada, porque chaira, a principal e a mais importante funcionalidade dele é realinhar. Ele estava desalinhado, ele vai realinhar o fio de corte. Então ele vai trazer o fio de corte novamente para você, no lugar para ele executar esses cortes, olha, sensacionais, maravilhoso, tá? E você vai usando, obviamente, acontece alguma coisa, você está cortando uma costela ali, com todo cuidado, mas vai pegar no osso, qualquer coisa assim, não tem problema. Use a chaira. Use a chaira lisa, é a melhor de todas, tá? E outra, invistam na chaira. As chairas mais barato, tá? Mais em conta, que você acha que vai resolver o seu problema, não resolve. Porque se não for, por exemplo, esse aqui, o material dele é cromo vanadium, é aço que recebe um banho de cromo, tá? E tem vanadium, que são elementos que dão dureza no aço. Aí, faça um teste, pega a unha, passa na sua chaira. As chairas mais barato tá cheio de buraquinho. Aí eu tenho um fio bem alinhadinho, virou só um pouco, e eu passo nessa chaira toda esburacada, toda riscada, tá? Porque ele é uma qualidade mais simples, mais barato, mais mole. Você vai estar o quê? Passando numa superfície toda irregular. E aí vai amassar tudo, vai estragar mais ainda a sua faca. Tá vendo onde está o problema? Que a chaira é boa, mas deve ser fraca. Aí você começa a investir e compra uma chaira diamantada. Maravilhoso! Todo mundo acha, nossa, chaira diamantada. Porém, o diamante é tão eficiente que ele vai remover mais material do que o necessário. E as de cerâmica? Excelentes, maravilhosos também. Mas são para facas mais simples, ó, tá? Que o aço é mole, então você vai conseguir remover o excesso, tá? De aço que foi dobrado, que ele fica dobrando com muita facilidade, e ali na chaira de cerâmica, né? Você consegue remover as partes e na hora ele vai funcionar. Só que você tem que lembrar de voltar a afiação na pedra, não tem jeito. A afiação rombas o quê? Tá? Tem que voltar na pedra e afiar novamente, acertando a geometria. E rombas o quê? Por quê? Porque ele vai estar uma parte mais baixa, vai estar irregular, então você tem que acertar isso, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver como é que tá a galera. Tá muito bom. Maravilhoso. Só conferindo aqui, pessoal, tá? Tá bem bacana. É isso aí, né? E as perguntas, tá? As perguntas estão sendo anotadas, estão sendo acompanhadas para no final, daqui a pouquinho, tá? No final eu vou responder todas as suas dúvidas. Façam suas perguntas, eu tô aqui com o maior prazer. Gente, vocês não sabem a felicidade minha que é de passar essas informações para vocês, tá? Um dia eu aprendi tudo isso. Um dia eu me dediquei e falei, vou trabalhar só com afiação, para dar apoio a vocês que precisam de facas, que precisam afiar as facas. Esse comprometimento é muito bacana e eu quero contar uma história pessoal rapidamente aqui. Quando eu retornei no ano passado aqui para São Paulo, estou na capital de São Paulo, morava no interior, né? E meu pai sabia do meu trabalho, mas não sabia os detalhes, até onde ia esse conhecimento todo. Ele falou, nossa, esse conhecimento é valioso, né? Esse conhecimento tem muito valor, tem que fazer segredo dele.
Isso tem sido em outras épocas, onde um conhecimento valioso era precioso, era com aquilo que a pessoa vivia. Hoje em dia, olha, estamos em 2022, mente aberta, visão aberta. Para quê? Para eu poder compartilhar todo, repito, para eu compartilhar todo o conhecimento com vocês. Eu queria conhecimento, mas o pessoal não passava. Eles mostravam, chega na Shaira, passa, olha só o risco. E ficava bom, tal. E eu ficava pensando, que louco. E se alguém não tiver essa habilidade e se machucar? E peraí, foi tão rápido, foi tão editado que eu não vi como é que foi feito. O cara não explicou, só falou Shaira, só falou pedra para ficar esfregando. E ficar pronta essa fiação em apenas 1 minuto. Sensacionalismo. Desculpa, mas isso é sensacionalismo. Vocês estão aqui para ver, depois da aula de ontem, que eu vi os comentários todos e agradeço novamente, tá? E mais uma gratidão de coração. 15 mil seguidores eu bati. Já ultrapassou mais de 15 mil e está só crescendo. Graças ao quê? Ao compartilhamento meu, tá? De passar essas informações todas, e o assunto é tão bacana, tão legal, que vai chegar num momento que eu vou encontrá-los nos meus cursos presenciais, sem dúvida nenhuma. Assim foi nesses últimos anos, com milhares de alunos que mudaram suas vidas, que trocaram suas facas por melhores. Agora eu entendi. Por que eles não tinham facas boas? O que adianta eu ter uma faca boa, investir numa faca boa, se ninguém está ensinando a afiar corretamente a faca em detalhes? O detalhe aqui são os detalhes. São essas explicações por menor. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Olha que bacana, tá? Vamos ver aqui. Muito bem. Muito bem, tá? Então, isso é, voltando aqui ao nosso assunto de hoje, o pessoal do churrasco. Eu falei dos chefes de cozinha, mas são todos os cozinheiros que trabalham lá, desde o ajudante, principalmente o ajudante, ele ter a sua faca, saber amolar bem, né? Quando ele abre o canal do YouTube, o meu canal do YouTube está começando a ter assuntos ali, já a primeira aula está lá, tá, pessoal? E essa segunda aula também, eu estou pedindo para a galera gravar, subir no ar, deixar lá disponível para o pessoal consultar. E não vai acabar só nessas 3 aulas não, tá? Se Deus quiser e me abençoar, eu vou colocar muita dica, muito conteúdo, só seguir aí, compartilhar. Falando nisso, sigam, né? Não esqueçam de seguir o meu perfil. Isso aí faz com que o Instagram enxergue que eu estou com conteúdo interessante para vocês. Lá no YouTube também, tá? No Facebook. É tudo para quê? Para eu sentir o interesse de vocês comentarem todas as dúvidas, os interesses. Eu estou à total disposição, né? E, caramba, 15 mil seguidores, né? Eu fico muito feliz. E acreditem, eu conheço praticamente todos os 15 mil. Eu tenho conversado por muito tempo com cada um de vocês. Eu tive até uma mensagem muito carinhosa, muito bacana, lá do Canadá. Eu achei que era dos Estados Unidos, do Mr. Peter Nolan. O Peter Nolan, ele é um afiador muito bacana. Ele tem uma oficina itinerante, ele vai nos eventos, vai nos lugares, ele para nos lugares com o trailer dele, que é uma oficina móvel, tá? Fazendo as afiações. E é um cara que está me seguindo, ele me parabenizou pelos 15 mil seguidores e rolamos uma conversa ali de agradecimento e tal, e ele me convidou para Canadá. Yes, Peter. If God bless, I will be there in Canada next year, ok? We will see. Então, tem essas coisas muito bacanas acontecendo, tá? E para trazer o quê? Para trazer o quê? Eu
olho puxado, falando de afiação das facas, com comprometimento total, trazendo essa arte milenar do Japão, que os caras realmente desenvolveram muita coisa boa. Muita coisa boa. Vocês duvidam que a comida japonesa, a culinária japonesa, uma das coisas mais atraentes na comida são os cortes que eles fazem? Além do sabor, além da delicadeza, no minimalismo ali dos ingredientes, eles conseguem tirar o máximo de sabor, de encanto, de felicidade, emoções e memórias nossas. Olha que incrível, tá? E vocês duvidam que eles têm as melhores facas do mundo? Sem pretensão, sem querer colocar o Japão lá em cima, mas é porque os caras são bons mesmos nisso. Eles nos ensinam, eu aprendi muito, e essa experiência eu estou compartilhando com vocês. Por isso é o Ronbazuke, tá? Por isso que não foi pretensão minha de querer simplesmente vender cursos. É o meu trabalho, mas afia a sua carreira. Olha o compromisso que eu estou assumindo com vocês. Que lá na culinária japonesa, eu conheço a afiação de todas as facas, mas eu me dediquei, especializei mais ainda com as facas japonesas e principalmente com a ajuda e felicidade dos encontros aí, né? Da Escola Nagoya de Sushi. Falando nisso, um forte abraço para Sensei André Kawai, que é o embaixador de sushi aqui para o Brasil e para Portugal. Ele está lá no Japão agora. Ele até postou umas coisas lá da cidade de Nagoya, lindo o templo de Nagoya, o castelo de Nagoya. O chefe Hiro Ozono, que não para com as aulas de sushi básico, sushi avançado, ele mesmo fala nas aulas dele que depois que me conheceu, melhorou muito a técnica de corte que ele já conhecia. Que conhece a técnica, mas você tem que ter a ferramenta. Você tem que ter esse cara aqui respondendo as técnicas. Técnica de cortar um sashimi, um peixe fresco, delicado, essa proteína tão delicada que se você não tiver uma faca realmente boa, você vai desmanchar, você vai amassar. A célula do peixe, antes de ser cortada, ela esmaga quando a faca não é devidamente afiada. E depois ela rompe. Quando aconteceu esse esmagamento, todos os nutrientes dela ficaram mais esparramados, mais expostos ao ar. Aí oxida mais. E aí você vai saborear, é diferente de uma faca que corta minimamente amassando a célula, tá? Ela está mais íntegro ali, os nutrientes, as coisas da célula, menos exposto à oxidação, e a hora que bate na sua boca, que a saliva faz a função de quebrar tudo aquilo ali, você sente nossa, que delícia, que maravilha, sabe? Esse é o nível de afiação que não é minha proposta, é trazer para vocês, colocar disponível para vocês adquirirem, tá? Isso que é muito bacana. A culinária japonesa faz cortes que a gente chama de kazari-kiri. Kazari significa decorativo. Kazari, muitos países asiáticos, por causa da história, da influência do Japão, entende. Kazari significa decorativo, tá? São os cortes decorativos, aqueles cortes bonitos, feitos nos legumes, nos vegetais, na finalização dos pratos, tá? E lembrando também as outras gastronomias. A chinesa, por exemplo, falaram do cutelo. Eu vou falar rapidamente do cutelo, tá? Não estou com um cutelo fácil aqui, mas eu não quero interromper, né? Tem um cutelo aqui. Um cutelo aqui bacana, tá? Olha, isso aqui é um cutelo chinês. E ele é bem fininho, vejam bem. Ele é bem fininho. E sendo fininho, essa lâmina aqui, eu não sei como é que ela tá, estava guardado ali há muito tempo. Ó, tá cortando bem, né? E o corte, por que ele é largo? Porque você pega da tábua e é praticamente uma pá. Daqui já joga direto na panela, na wok.
E essa faca, ele é tão incrível que você tem vários jeitos de segurar ela, tá? E você faz todos os cortes de legumes, não dos ossos, tá? Nenhuma faca, ela foi feita para ficar cortando osso, a não ser o cutelo para osso, que é diferente. Ele é mais curto, um pouco, ele é mais parrudo, mais forte, para ter uma angulação do fio de corte mais aberta, mais robusta. Mas o negócio é tão perigoso e tão complicado de funcionar que hoje em dia o que tem osso geralmente já vem pronto. É muito difícil você ter que cortar os ossos. E o jeito certo de você cortar o osso não é nem com cutelo. Primeiro é com serrote, aquela cegueta, aquela lâmina. Você serra primeiro, tá? Quebra. Depois é que você usa o cutelo, porque ele é mais robusto, que vai ter fragmentos de ossos ali, qualquer coisa, para você bater e terminar de separar o corte. Né? É para isso que usa o cutelo. Então, essa questão de informação mais detalhada, mais explicada e demonstrada, esse é o meu objetivo. Não é mais nem um compromisso, é meu objetivo. De publicar, de trazer mais informações cada vez mais para vocês, tá? E eu estava falando da questão de que é muito valioso esses conhecimentos, tem que segurar. Isso é uma mentalidade, no meu ponto de vista, ultrapassado. 2022, onde muita coisa mudou, onde muita coisa melhorou, tá? O que acontece? A gente tem que compartilhar conhecimento. Por exemplo, se eu der uma receita de bolo maravilhoso para você e para alguém, para um outro amigo, o que vai acontecer? Cada um vai fazer a mesma receita, quando traz o bolo, tá diferente. Isso é incrível. Por quê? Porque nós somos indivíduos de interpretação, de dedução e de conclusão, tá? E a responsabilidade dessa dedução está na qualidade de informação. E é nisso que eu me preparo, é por isso que eu demorei tanto para concluir um curso online. Por quê? Porque para ser mais um curso por aí, não adianta, não compensa. Eu vou gastar dinheiro com mais um curso para ver como é que vai ser. Não, tem que ser no mínimo bom. E se conseguir ser muito bom, é por isso que eu vivo única e exclusivamente para isso. Tá bom, galera? Falei um pouco de churrasco, tá? O assunto vai se estendendo muito, 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 tá? Desde uma faca para você cortar, preparar a carne. Depois, quando assa, tem aquela crosta crocante. E a faca, então, ela precisa ter um fio de corte. Não é... deixa eu pegar aqui outro pedacinho de papel. Tá? Não é um fio de corte deslizante, mas é um corte naquela crosta que seja parecido, não igual, tá? Parecido, que lembre uma faca serrilhada. Romper aquela casca grossa e seja suficientemente afiada para ele deslizar, para não esmagar, para não deixar o suco da carne sobre a tábua. Olha só como que é interessante. E tudo isso aí tem uma técnica. Se eu ficar somente na chaira, eu estou toda hora alisando o fio de corte, ele vai ficando liso. Ele não vai ter eficiência, não vai conseguir cortar tão eficientemente quanto as técnicas de stropping na pedra. O que eu fiz aqui? Ó, passa, vem liso, passa, vem liso. Só que eu estou fazendo isso numa pedra 100, tá? Uma pedra bem grossa. O que aconteceu? Ele passou liso por quê? Porque não tem nenhuma interferência. Ele vai passar liso também no corte. Só que aqui eu arranhei o fio de corte apenas, arranhei para ficar serrilhado. Quando ele está serrilhado, ele vai pegar aquela crosta dourada, crocante, tá? E a carne por dentro, suculenta, linda, ser rompida com muita facilidade. Pegaram a dica? Ó, a Copa do Mundo vem aí. Churrasco, cerveja e as dicas aqui. Eu quero ver se eu vou fazer alguns stories e vou até publicar dicas de uma boa afiação
nas facas de churrasco. Vocês querem? Comentem aí, falem aí. E para os colegas que não conseguiram participar hoje, porque já é terça-feira, muitos voltaram a trabalhar, né? Vai estar gravado, mas compartilhem, avisem os colegas, isso é bacana. Quanto mais gente souber, tá? E quanto mais gente dominar isso, melhor, né? O pessoal fala assim, mas e a concorrência, Kim? Eu acho maravilhosa a concorrência, tem que existir. Porque eu sozinho falando é um pouco chato, né? Será que o que ele está falando é a única verdade? A coisa não pode funcionar assim. O ser humano gosta de ter comparações também. Tem que ver um cara bom, eu quero que apareça um cara tão bom ou até melhor do que eu. Para quê? Para que eu me dedique cada vez mais para melhorar. Isso é motivação, isso é energia para a gente continuar melhorando, entregando cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês. E aí, galera, e as perguntas, como é que estão? Vamos ver. Tá? Vamos lá. Bom, deixa eu limpar um pouquinho aqui, que eu vou respondendo então as perguntas, para não delongar demais. Vocês viram, a gente começa a falar sobre afiação, o assunto é bastante interessante, bastante complexo, não é verdade? Deixa eu só pegar um pano aqui e limpar. Olha, muito bacana. Deixa eu guardar a pedra aqui, as canetinhas, para eu poder trazer meu note. Vamos lá. Então, como é que nós estamos? Vejamos. Eu falei então de churrasco, culinária oriental, né? Tem aqui. Vamos lá. O Jorge perguntou, tá? Eu estou sendo assistido pela equipe, né? Eu tenho uma gestora linda, maravilhosa, que é a Érica, está aqui me dando o apoio. Um beijo para você, Érica, te amo. Vamos lá. Então ela está anotando aqui as perguntas mais repetitivas, tá? Mais recorrentes. Fiquem espertos, ela está selecionando aqui as perguntas para não ficar repetitivo, tá? Então, a pergunta do Jorge é a seguinte: qual a numeração das pedras para afiar? Vamos lá. Definimos que afiar é fazer o desbaste para voltar ou buscar a geometria. Ele vai gastando, vai ficando rombudo, eu tenho que recuperar a geometria, afiar. E eu só consigo fazer isso com as pedras mais grossas, de numeração mais baixa, é o inverso. Então a pedra 100, como essa eu não canso de falar desse fabricante, que é um parceiro, tá? Por quê? Porque o cara realmente é muito bom. O preço dessas pedras aqui é totalmente viável. E antes dessa, tinha pedras boas que eu estava indicando também. Mas quando aparece uma pedra melhor, por um custo-benefício incrível, por que não mostrar produtos que realmente são bons para vocês? Se vocês falarem, caramba, o Kim indicou uma pedra que realmente é boa, você vai ficar cada vez mais acompanhando os meus conteúdos, cada vez mais compartilhando coisa que realmente é eficiente. Então, pedra 100, galera. Começa por aqui. Você restabelece, se a faca estiver muito ruim, com dentes, tá? É na 100 que você começa. Se a faca estiver boa, é que eu tô com umas pedras aqui no meu suporte, depois eu mostro rapidamente aqui para vocês no final, tá? Se a faca não estiver tão ruim, você já estava usando e não consegue mais recuperar nem na chaira, nem no estropo, tá? Realmente está precisando de uma afiação, a pedra 320, tá? Ela, ou 400 que existe por aí no mercado. Por que eu estou falando dessas pedras? Porque você acha fácil aqui no Brasil. Fora do Brasil, for the people who is not in Brazil, I am showing the Whetstone number 320, 320, to start sharpening if your knife is not completely dull.
So you can get again the cutting, the sharp edge here with this stone, not in the middle, não com as pedras médias, a pedra 1000. The stone 1000 is the middle grit. You have to have a more abrasive grit, uma granulação mais abrasiva para começar a desenhar o fio de corte, tá? E aí sim, você passa da 320. Esse fabricante, esse parceiro meu, ele teve uma sacada brilhante. Ele falou, não tem necessidade de colocar uma pedra 1000, 1200 ou qualquer outra intermediária. Dessa 320, se passar por uma pedra 800, olha só que bacana, mais a 1500, esse intervalo ele é feito você esfregando uma pedra na outra, que é o conceito das naguras japonesas. O que é nagura? É um grit diferente da pedra. Então, se eu tenho uma pedra 800, essa nagura 600 mais abrasiva, ele vai ajudar a romper melhor e chegar no grit 800, no grão 800, em inglês é grit, tá? E daqui você passa a finalizar na 1500, dependendo do tipo de corte, o que você vai cortar, tá? E do tipo de faca, você ainda faz a progressão para 4000 e 8000. Dá um acabamento bem bacana. Então a receita, a resposta do nosso amigo Jorge, tá? Qual é a numeração das pedras, sem fazendo referência desse fabricante aqui, ó, tá? Que é um parceiraço. O cara realmente dedica uma qualidade muito boa, preço muito bom, tá? 100, 320, 800, 1500. Ele por enquanto só tem até 1500, então procurem uma pedra 4000 e 8000. 8000 é excelente, ele é bem lisinho, menos abrasivo, para fazer uma recuperação na manutenção. Às vezes você usou e só precisa passar na 8000, o fio já volta, não precisa ficar afiando. Então nem preciso falar que a fiação dura mais. Beleza, Jorge? Vamos lá. Eu tenho os Célios. Caramba, os Célios. É isso? Celos. Tá. As chairas de cerâmica são boas? Excepcionais. Excelentes. Eles são pedras, tá? Que não precisa estar na mesa. Você pode carregar com muita facilidade. Vejam bem, só fazer um destaque. Para cada tipo de faca, não é para todas as facas, tá? É um uso específico. As chairas de cerâmica, para mim, tá? Eles são pedras, tanto que tem granulação, tanto que você vai passando, ele fica escuro. Por quê? Porque o aço da faca vai ficando nessa pedra no formato de bastão. Depois, não se esqueçam de afiar nas pedras. Então são boas? São muito boas, usados com moderação, nada de forçar para buscar o alinhamento ou gastar. Se for isso, já está precisando de afiação, tá? Em relação a algumas outras chairas, as de cerâmica têm uma excelente qualidade, eficiência na busca, na recuperação imediata do fio de corte para aquele momento. Mas não viciem o uso da chaira, por exemplo, na cozinha. Toda hora você está fazendo um corte, fica passando nessa chaira, porque a sua faca vai acabar, tá? Vai desgastar, vai fazer aquela barriga invertida por causa da chaira. É bom, é gostoso, na hora, é rápido, mas você não consegue buscar a angulação correta, tá? A chaira você vai passando e também passem de um lado primeiro, até sentir que ela desliza, passa do outro lado, tá? Não fica alternando de um lado para outro, porque você não consegue estabelecer uma angulação eficiente. Aí o fio, na hora ele vem rapidamente, mas também você perde o fio muito rapidamente. Aí eu posso falar, sim, as chairas de cerâmica são boas. Outra pergunta aqui, novamente o Jorge, trabalha em eventos de churrasco, qual melhor chaira? É como eu disse, é bom que você tenha duas, porque
Evento de churrasco é isso, pessoal. Não só de churrasco, qualquer evento que o cozinheiro vai, não dá para você ficar levando pedra para ficar afiando. Então, você ter duas chairas. Primeira chaira essencial, tá? É essa. É a chaira lisa, que não tem estria. A diamantada também não, a cerâmica também não. Eu não recomendo, tá? É a chaira lisa. Por quê? A lisa, ele vai voltar o alinhamento do fio de corte. Ele é muito boa, muito prática, tranquilo e pode ser utilizado com mais frequência. E aí você vai perceber se a sua faca é boa ou não. E aí, dependendo da sua faca, se não for boa, é o inverso sempre, tá? A chaira tem que ser, para recuperar o fio naquele momento do evento, tem que ser muito boa. Então, uma cerâmica não vai resolver. Vai ter que ser a diamantada. Porque a diamantada, ele vai arrancar o metal, vai trazer o fio de corte para você continuar o evento sem problema nenhum. Tá? Obviamente você não vai ter aquela qualidade de corte, mas vai cortar. Chaira diamantada, na minha opinião. Tá? E aí, você continua mantendo na chaira lisa, beleza? Tá? Essa é a minha recomendação de chaira. Deixa eu ver aqui, eu tenho a Érica. A Érica está perguntando, melhores equipamentos de afiação, nomes. Eu não entendi sobre equipamento. Equipamentos são máquinas? São motores? Pergunta novamente aqui da Érica com H e K, tá? Que eu vou responder melhor. Eu não entendi essa pergunta sobre os equipamentos. Se são máquinas ou se são esses aparelhos, os acessórios. Aqueles afiadores que tem as bolinhas também para passar. Aquilo também, ele traz uma geometria fixa, tá? Só que na hora que você vai passar no meio daquelas duas bolinhas, o que acontece? Você não consegue começar aqui do calcanhar. Você não vai voltar para lá também. Você puxa devagar e começa por força para terminar. Não consegue afiar a ponta. Então não é legal. É sempre a pedra. Vamos ver se é isso, né? Aí eu tenho agora o chefe Tiago, que quer saber se depois da afiação com bazuquê tem que deixar em repouso ou não precisa. Uma pergunta muito interessante. O aço, a hora que você afia e você cheirar, ele tem um cheiro característico do aço. Ou seja, as moléculas do aço foram agitadas. E se você trabalha com uma gastronomia, tá, que exige muito a qualidade do paladar, sim, precisa deixar em repouso. E quanto tempo? Um dia. Tá? Tem que deixar em repouso um dia, porque aí as moléculas se estabilizam, se acalmam, assentam e não vai exalar o cheiro do aço para poder passar. E se não for um aço inoxidável, for o aço carbono, mais ainda essa questão de repouso, de descanso é importante, porque as moléculas ali estão todas agitadas pela afiação, esquentou um pouquinho, mexeu, né? Arranhou, então tem que dar o tempo de que aquela camada de aço esteja estabilizada com o ar, aí solta menos o cheiro e vai oxidar menos. E as de carbono, se não for as japonesas, ele passa essa oxidação para o alimento. Por exemplo, você pega um rabanete, um nabo, um repolho e corta com essas facas que são carbono não específicos para culinária. Muita gente fala que é, mas não é na verdade. Tá? É o aço carbono sendo utilizado para fazer a faca. E aí, esse aço carbono vai contaminar o alimento, deixando escurecido, manchado, né? E para não ter esse tipo de problema, sempre eu recomendo, utilizem o óleo de camélia. E eu tenho estudado outros tipos de óleo também, que seria o óleo mineral. O óleo mineral de boa qualidade, não o óleo mineral industrial, tá? O óleo mineral de boa qualidade, pura, pode ser utilizado também para selar. E mais uma informação para vocês, nessa questão de descanso. Até mesmo os aços inoxidáveis, de boa qualidade, que tem alto teor de carbono,
para conferir uma qualidade e dureza do aço, é bom que vocês untem ele com esse óleo, tá? O óleo de camélia é utilizado no Japão há muito tempo, não tem cheiro, não tem sabor, ele é vegetal totalmente comestível, tá? Não vai fazer mal para ninguém. Assim como o óleo mineral de boa qualidade, mas não utilizem o óleo de cozinha. Ele vai saturar, ele vai amarelar, vai virar aquela crosta, aquela camada difícil de lavar e de remover. Então, todo aço, é bom você fazer esse tratamento, lavar e secar bem, sempre depois que utilizar, e descansar. Um dia é recomendado. Se não puder, tudo bem, mas façam esse, untem com óleo. Azeite também não, porque o azeite, dependendo, ele tem um sabor intenso, né? Ele vai deixar aquele sabor do azeite em alguns alimentos e às vezes eu não quero isso, tá? Principalmente em pratos asiáticos, onde utiliza mais o óleo, ou a banha de porco, ou o óleo de cozinha de boa qualidade para você refogar e cozinhar. Exatamente para não ter essa coisa de sabores. Vamos lá? Eu tenho novamente o Jorge. Em que direção devo afiar minha faca? De trás para frente ou puxando a faca ao encontro do meu corpo? Tá. Primeiro lugar, se a faca tiver virado assim, é uma história. Se a faca tiver assim, que é a posição correta, tá? E está falando de uma forma, então vamos resolver isso. Bom, eu vou usar essa pedra aqui para demonstrar. E eu vou utilizar uma dica de um cuteleiro famoso mundialmente, ele é dos Estados Unidos, é o Kramer. E as facas famosas, chefe Kramer, tão desejadas pelos chefes, tá? Uma encomenda, a última notícia que eu tive de alguns anos atrás é que você encomendava uma faca do Kramer, você ficava quase 2 anos na fila de espera e pagava não sei quantos milhares aí para ter uma faca top. E o Kramer dá uma seguinte dica, ele fala que a pressão dos seus dedos, vamos começar por isso, tá, Jorge? A pressão que você faz, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aí, tá? Eu vou fazer uma demonstração. A pressão que você faz na faca com esses dedos, essa mão aqui ele só acompanha, tá? O que vai afiar é esse, pressionando, tá? Aliviando a pressão, deixando a faca voltar, e sempre na pedra. Não faça isso, porque aqui, você quer queira ou não, a faca ela enverga, ó, vocês estão vendo? Né? Então começa a gastar só as extremidades da pedra. Você vai pressionar. Quanto de pressão? Peguem uma balança, isso é muito bacana. Peguem uma balança, vocês estão enxergando aqui, tá? E façam de conta que você está apertando a lâmina, tá? E essa pressão média de 1 kg e a pressão maior de quase 2 kg. Então, quando você está começando a afiar e precisa fazer o desbaste, mais ou menos 2 kg de pressão, você pressiona para frente. Quando ele vem, você tira essa pressão, vai ficar mais ou menos umas 500 gramas para 200 gramas, mais leve. Depois pressione novamente para frente do seu corpo, tá? Ó, faca, pressione uns 2 quilos para lá e alivie para mais ou menos 500 gramas, 200 gramas, trazendo de volta, tá? Pressione e deixe voltar, 500 gramas. 2 quilos, 500 gramas. 2 quilos, 300 gramas. Entendeu? Outra coisa bacana. Repare que se você estiver na posição, tá? E você segura a faca relaxado. Olha só, você não para com a faca desse jeito. A posição natural de você descansar, olha como é que vem parar a sua faca. Em diagonal 45 graus. Então também não afie dessa forma. Isso aqui vai contra, tá? Relaxa. Tá vendo que ele vai numa inclinação de 45 graus em relação à faca? E dessa forma aqui então, pressione os 2 quilos mais ou menos, tá? E volte com apenas 500 gramas. À medida que você vai terminando sua afiação, alivie o peso para 1 quilo, tá? E 200 gramas. 1 quilo de peso, tá? 200 gramas. E assim vai
sucessivamente. Sempre quando vai para frente você pressiona, quando você volta você não põe o peso. E na última pedra que você vai trabalhar só o fio de corte, aí é 100, 200 gramas, coisa bem leve, tanto para frente quanto para trás, porque aí está bem leve, você está controlando ali o fiozinho para remover a rebarba ou qualquer coisa parecida. Vamos lá, mais perguntas, tá? Darkon, querido Darkon, tudo bom? E aquelas facas de forma de meia-lua de Taiwan? Meia-lua de Taiwan? Eu entendo que é meia-lua, sim. Né? Esse cutelo aqui tem mais ou menos reto e o outro ele é curvo. Você vai fazer o quê? Deixar a pedra na sua frente, tá? À medida que você põe para frente, ele vai para aquela diagonal. Quando você traz, o seu cotovelo ele está do lado do seu corpo e ele vai para trás. Automaticamente ele puxa para cá. Você percebe que ele faz uma curva? Tá? Essa meia-lua, então, ele segue o seu movimento. Ó. Então você vem para cá, você puxa para cá. Não puxa a faca para cá. Ele acompanha. Né? E depois você empurra para frente, ele volta a direção para lá. Então ele faz essa descrição de curva. Repare bem que as facas boas têm exatamente essa curvatura que ele segue na hora do corte também, tá? Eu acho que é isso que você perguntou, né, Darkon? Beleza? Vamos lá, Valnei. Valnei deixou de usar as facas da Carborundum? Facas? A Carborundum não fabrica faca. A Carborundum tem umas facas que ele faz em parceria com uma cutelaria. Eu não parei para ver qual cutelaria que é, tal. São facas muito boas, de faca inox para churrasco e tudo, tá? Mas parou de usar as facas da Carborundum? É isso? Ou são as pedras da Carborundum? Não deixei de usar as pedras da Carborundum. Continuo usando. Mas a partir do momento que apareceu uma pedra melhor, para um custo-benefício tão bom quanto e fácil e disponível, eu estou promovendo. Por quê? Porque nos meus cursos, com as pedras da Carborundum, já tinham ótimo resultado. E quando apareceu essa nova fabricante com as pedras com uma qualidade excepcional, até as pedras japonesas deixaram de ser aplicadas e deram um excelente resultado. Não é que eu deixo, as pedras são boas. Já foi a vez da Carborundum, agora é a vez da relíquia. É só por isso, tá, Valnei? Celos, ao afiar as facas devemos tirar as rebarbas depois de passar em todas as pedras? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Se você está afiando, o que é a rebarba? A rebarba, ó, você está afiando, tá? E você conseguiu atingir aqui a sua afiação. Quando a sua afiação chegou e encontrou o ápice e continua passando na pedra, ele vai virar rebarba. Essa rebarba aqui, tem muita gente que imediatamente quer tirar a rebarba. Não, deixa a rebarba lá que ele é uma referência. Comece a tratar primeiro esse lado, tá? Primeiro lugar, então, trabalhe somente esse lado aqui. Ele está bem grosso com a pedra grossa, passe por uma pedra mais fina, fazendo o refinamento, né? E vá progredindo até dar o acabamento final, onde essa face aqui ela vai estar polida, limpa. Aí, essa rebarba ele diminui automaticamente. Você vem aqui e só remove essa rebarba. Removeu essa rebarba, ó, fazer o acabamento aqui, removeu a rebarba, muito fácil de afiar, terminou a afiação na última pedra ou na penúltima pedra, dependendo da faca. E aqui ainda tem para a gente trabalhar o microfio, tá? Só na última pedra. Então, até a última pedra, não se preocupe com esse outro lado. Você vai tirar uma referência que existe, tá? Você vai afiando aqui, essa rebarba, ele também vai refinando e já vai se soltando. Quando você construir o microfio, automaticamente na pedra mais fina, parece um encanto, uma mágica, a rebarba sai sozinho, beleza? Vamos lá, falar em algum momento sobre a afiação do quê?
de tesouras. Muito bem. Lembrei de uma coisa sobre as tesouras. Os coreanos, que eu sou descendente de coreano, né? Na mesa eles não põem faca. Eu até brinco, se colocar faca na mesa de um coreano, um mata o outro. Brincadeira. Coreanada, não fiquem bravos comigo, tá? Isso foi só uma piadinha sem graça, mas vocês podem ver, eles colocam tesoura naquelas churrasqueiras que vem o churrasco na mesa e vários outros pratos usam tesoura, tá? Eu afio tesoura, tesoura é outro departamento, não é? Algumas tesouras mais baratas, só de você pegar um copo, qualquer coisa e passar, porque você está amassando aquela parte do fio que foi desgastando no encontro, tá? Ela é amassada novamente e volta um corte, tá? Mas isso não é definitivo, isso é para as tesouras mais simples, mais baratinhas. As tesouras culinárias, só para vocês terem ideia, custam uma média de 400, 500, 600 reais, a média boa, tá? Então vocês imaginem, a tesoura é outro assunto, é outra afiação, não é fácil, você tem que desmontar ela toda, essa forma mais correta, fazer toda a geometria dela novamente, e na hora que você coloca e monta novamente, tem acessórios para compensar esse desgaste que foi feito no encontro das lâminas. Então é um assunto totalmente à parte, tá bom? Eu vou falar, estou falando um pouco aqui, mas o nosso foco, e tem muita coisa para a gente ver, é com as facas, tá bom? Um dia, quem sabe, hora que eu achar que está suficiente as informações sobre as facas, tesoura, com certeza. Como eu falei, ele faz parte da culinária, tá? Deixa eu ver aqui, outra, o Rian. Vamos continuar aqui, respondendo essas perguntas, pessoal? Tá? Tá bem bacana, né? Ó, tem apenas aquela pedra tradicional cinza de 2 lados. O que você diz? Rian, essa pedra, que é essa que eu mostrei na demonstração, tá? Só tem ela. Uma coisa, você tem que ter outra pedra igual. Pode ser a menor. Para quê? Para você sempre parear, ela não ficar com aquela pista de skate. E mais, todo o abrasivo que solta por cima dela ajuda a afiar. Aí você faz um refinamento na pedra 320. Dependendo do que você vai cortar, tá? Trabalhos muito básicos, muito simples e que não requer qualidade, só essa pedra, 2, tá? Uma passando sobre a outra, resolve. Mas se for para ter cortes melhores, precisa tirar os riscos. O 320 ainda ele tem muito atrito, ele vai repuxar muito o alimento. Você não vai conseguir fazer cortes bonitos. Se trabalha com sushi, então, precisa de muito mais pedras. Tá bom, Rian? Vamos lá. Kirine. Como saber o ângulo certo para afiar? Tá, vamos começar pelo conceito de que existe uma tabela de ângulos, tá? De 15 a 20 graus são as facas de cozinha. Então, 15 a 20 graus. O pessoal não define. Por quê? Porque é muito difícil você ser assertivo com a questão da angulação, porque isso aqui, na verdade, é um triângulo de Pitágoras, tá? Ó, que doido, o Kim falando de triângulo de Pitágoras. Então, vamos supor, 90 graus e 45 graus. Será que aqui tem 45 graus? Eu não sei. Por quê? Porque se a pedra é o lado A e essa face da faca é o lado B, existe um ângulo, é um triângulo de Pitágoras. Se esse lado aqui de altura eu tenho tamanho X e aqui é um tamanho X menor, então já mudou meu ângulo. Por quê? Porque o triângulo de Pitágoras é que diz isso. Dependendo do tamanho dos lados, são variáveis, também muda a angulação. Essa triangulação, ele faz essa variação. O que eu recomendo, que é uma dica bacana, já entrego aqui para vocês nessa live, tá? De vocês segurarem a faca, pinça a faca, abraça o cabo e estica o dedo. O seu dedo, quando ele encosta a faca na pedra, vejam bem, um ângulo que ele entrega, e siga, ó, e vem
com a sua mão, mais na ponta, olha só, continua a angulação. Então, essa angulação é a sua angulação ideal, por isso que a gente não empresta as facas. Você ajeita com um ângulo, fazendo a referência do seu dedo. Claro que não esquece de tirar para você não gastar o dedo na pedra, tá? E você acostuma então com a inclinação, você cria memória muscular. E com a memória muscular, aquele é o ângulo ideal, tá? De afiação da sua faca. Experimente essa dica, vocês vão ver como é incrível, funciona bastante, tá? E quantos ângulos tem isso aí? Entre 15 a 20 graus. Se for ter um ângulo preciso, eu tenho que dividir a espessura dela no centro, para a partir daí fazer um cálculo de quantos graus dessa angulação. É um pouco chatinho isso daí. Eu falo, seja mais feliz, usa seu dedo, faz essa medição e segue ela, tá bom? O José está perguntando, com uma faca boa, bem afiada, o ideal não seria só um estropo? Sim, verdade, José. Se eu tenho uma faca bem afiada, tá? Mas o problema é que tudo que a gente prevê, acontece sempre alguma coisa que a gente não previu, né? E eu não posso confiar na qualidade da faca exclusivamente. Eu tenho um ingrediente ali que de repente for forçar um pouquinho mais, a tábua, alguma coisa que não estava previsto, né? Então precisa dos outros acessórios, tá? Não tem jeito. Funciona algumas vezes e nas horas que não funcionar, vai deixar a gente na mão. E o mais eficiente, você ter as pedras também, além do estropo. O estropo apenas economiza e prolonga bastante a vida de uma boa afiação, né? Porque ela não é abrasiva, ela funciona muito bem. Mas em algum momento você vai precisar das pedras, tá ok? Chefe Gláucia e Juju estão perguntando se precisa molhar as pedras para afiar ou deixar de molho. Boa pergunta, boa pergunta. Toda pedra, até as Splash and Go, que são umas pedras especiais que não necessitam molhar, elas precisam jogar água em cima, por isso que tem o nome Splash, joga água e vai. Você não precisa deixar de molho, mas todas elas precisam de água. De deixar de molho, não precisa de muito tempo. Você deixa uma pedra, se ela for nova, vai demandar um pouco mais de tempo para hidratar, para trocar o ar pela água. Tá? E as pedras, se trabalham com água, elas não vão craquelar, quebrar o aço. Ela vai de uma forma mais suave. A água serve como um lubrificante. Agora, deixar a pedra de molho por vários dias, vários tempos, bom, cada um fala uma opinião, então vou colocar a minha. Não façam isso. Usou a pedra, tira, deixa secar na sombra, tá? Por quê? Porque aquela água parada, ele está guardando ali resíduos do alimento da faca. Por melhor que você tenha lavado, algum resíduo do alimento acaba misturando ali na pedra, fica ali na pedra, e aí você está fazendo um cultivo de coisas que você não quer, tá? E não é legal. Tá? Quando você precisar molhar, antes de usar, basta colocar ali, deixa ali numa vasilha molhada com água, ele vai ser o tempo suficiente dele hidratar, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, enquanto você prepara ali a sua pedra para afiar, a sua faca, arruma, e já está hidratada, e você vai jogando água para afiar. Está respondido, Gláucia? Nancy, porque algumas pedras, Nancy querida, um beijo, porque algumas pedras quando coloca detergente, ela muda o deslize na afiação. Tá, muito interessante essa sua pergunta, Nancy. Primeiro, eu não conheço essa questão de precisar de detergente ou qualquer outro tipo de digamos assim, lubrificante, porque a água, na verdade, ele lubrifica a afiação, tá? Ele torna mais suave, não vai craquelar, arranhar com muita agressividade a parte do fio, né?
e ainda acomoda os abrasivos por sobre a pedra. E utilizar detergente para isso, só para fazer deslizar mais, não, o correto são pedras mais finas. O detergente ele vai começar a competir, porque o que é uma pedra? São os grãos que foram acomodados em uma massa, cola, epóxi ou qualquer outra, tá? Para que fiquem juntas esses abrasivos. Então é uma química. Se você jogar detergente, você talvez vai estar interferindo na construção da pedra, para que alguns grãos naturalmente têm que se soltar, porque ele gastou, os cristais pontiagudos foram quebrados, eles precisam ser renovados por outros abrasivos que estão por baixo na camada. Então, se você colocar algum produto químico como detergente, você vai atrapalhar esse processo de funcionamento da pedra. Não recomendo. Vai deslizar mais? Obviamente. Por quê? Porque ele cria uma camada extra de algo para ele deslizar. Vamos lá? Vasconcelos está perguntando como saber o grau de afiação de cada faca. É sobre o ângulo, tá? Essa angulação de cada faca, como eu mostrei ontem, foi uma aula. Assistam a aula de ontem, vocês vão entender que cada parte da faca tem uma necessidade de uma angulação diferente. A grosso modo, uma faca chefe, que é o que nós estamos conversando, pode ser as facas de cozinha japonesa, todas elas entram mais ou menos de 15 a 20 graus. Essa é a angulação bacana que eu acabei de explicar também, utilizando o dedo, a inclinação. Tá? Depois tem uma tabela também, para quem quer saber mais detalhadamente, ter um conhecimento melhor, existe uma tabela desses fios de corte das facas, tá? Que vai até 40 graus de angulação, que são os cutelos, tá? Os machados e tudo mais. Deixa-me ver. O Fábio está perguntando, em questão da pressão e posicionamento da fiação na pedra, maior dúvida e dificuldade é na parte final, arredondada. Qual o movimento? Deve ser, a parte arredondada deve ser essa, né? A parte arredondada. Então, como eu falei, de novo, isso vale a pena falar novamente, tá? Eu tenho a pedra aqui, né? Observem bem, a pedra aqui, né? E eu estou afiando, então ela está mais reta, a faca está mais reta. Quando eu venho aqui, ó, do lado do meu corpo, o cotovelo, quando eu estou afiando aqui na base, o meu cotovelo está à frente do meu corpo. Quando eu vou trazer, então, mais no meio da lâmina, tá vendo que ela é puxada para cá? E quando eu venho na ponta, olha como ela vem. Então ela faz esse desenho aqui, ó. Ele vem daqui para cá, não reto, mas descrevendo uma curva. Então, se eu estou afiando a ponta, tá? E o meu cotovelo vai indo para trás, puxando o meu braço para cá, olha só como acompanha a curvatura. É questão de treino. Eu vou depois fazer esse tipo de publicação, tá? Explicando mais essa afiação das curvaturas. Mas você entendeu, tá? O seu corpo é que manda. Se eu estou afiando essa parte, eu estou mais na frente, o cotovelo mais na frente do meu corpo. Se eu estou já afiando para cá, eu já puxei a faca mais para cá, ó. Olha o meu braço, ele foi um pouco mais para lá, então ele puxa para cá. E quando eu estou afiando a ponta, olha só, ele devolve para frente e vem para trás. Então ele puxa, acompanhando essa curva. Beleza? Essa foi a pergunta do Fábio, né? Chefe Vitor, passa 50 vezes de cada lado, antes de mudar de lado, eu molho a pedra, tá correto? Vamos ser mais felizes, né? Quem está falando? Chefe Vitor. Vamos ser mais felizes, chefe. O que é bacana? Se eu estou buscando a afiação e ela está rombuda, né? De novo esse desenho aqui, vamos lá. E a minha faca está rombuda. Se está rombuda, ela só estará afiada se eu for
gastando, gastando, gastando até encontrar novamente o ápice. Quando eu encontrar o ápice, que é a minha afiação, e passo na pedra, ele vai fazer uma rebarba. Essa rebarbinha é o meu indicativo de que eu consegui afiar a faca, tá? E para isso não existe tantas vezes. E tantas vezes faz com que eu busque uma geometria igual. Humanamente impossível eu deixar 50% exato, tá? E eu faço uma observação. 50% é uma quilha. Se eu desviar um pouquinho a faca, ele vai para lá. Se eu desviar um pouquinho para o outro lado, ele vem para cá. Se eu tenho essa afiação assimétrica, mais de um lado e menos, é incrível, ele é mais estável para corte. Então, quando eu falei, vamos ser mais felizes, não tem uma quantidade de vezes. Vá afiando até achar a rebarba. Achou a rebarba? Experimente simplesmente eliminar do outro lado, sem ter que ficar afiando tanto. Vai ver que vai ter um resultado sensacional. Isso é Honbazuke, que é colocar o fio verdadeiro na sua faca. Experimente esse método, tá? Esse método funcionou muito bem, não é a contagem. Passe concentrando tantas vezes for necessário até chegar à rebarba, tá? Contar até 50 vezes, às vezes você já conseguiu a rebarba e você continua afiando desnecessariamente, gastando a sua faca. Essa é uma dica, tá bom? Vamos lá. Eu tenho o chefe Flavin. O chefe Flavin está dizendo... Está dizendo aqui, como afiar faca destro, a Yanagi? Bom, aí é a afiação das facas para sushi. É uma faca específica, é uma afiação específica, tá? Nossa, já são quase 10h25, quase 10h30. Vamos lá, rapidinho, mais algumas perguntas. Afiar a faca de pão, a faca serrilhada. Tem tanta coisa que se fala da faca serrilhada. Gente, na faca serrilhada, o grande amigo é a chaira estriada. Porque aquelas pontinhas finas da faca serrilhada, eles vão dobrando. E se você passar, faz de conta que isso aqui é a faca serrilhada, tá? Você passar a sua faca de pão na chaira, vai voltar aquelas pontinhas para o lugar e vai voltar a cortar. Experimenta. Essa é a forma mais fácil de você fazer a afiação da sua faca serrilhada, tá? Uma faca sem fio, tem jeito? Já pode descartar? Tiago, de jeito nenhum. Existem as pedras, existe a técnica de afiação, exatamente para você experimentar a afiar. O curso ensina de cabo a rabo, do início ao fim, com todos os conceitos, quais as pedras que você precisa, tá? Para uma boa afiação. Tem jeito sim. Faca totalmente cega, destruída. Sim, tem jeito de recuperar também, nas pedras. O Thunder, que tem uma faca Deba, mas gosta de usar outro tipo para abrir peixe. É errado? Não. Cada técnica, cada necessidade. A Deba é uma faca japonesa, significa faca pontiaguda, D de ponta, Ba é de lâmina, tá? Que foi desenvolvido para abertura de peixe com o melhor aproveitamento. Agora, uma faca chefe consegue fazer esse trabalho sossegado também, tá? Tão eficientemente quanto a Deba. O dia que você experimentar a Deba, você vai ver a diferença. Existe, mas dá para fazer com uma faca chefe. Com uma filetadeira também, aquela tipo de desossa mais flexível, você consegue abrir, tá? Mas cada faca uma aplicação. Não utilizem, que nem eu vejo a Yanagi. A Yanagi é a faca para filetar peixe. E você vai usar para abrir o peixe. Tá bom, até abre. Mas você está comprometendo a qualidade de uma faca que foi feita para outra finalidade. Beleza? A Naifo Brasil. Querido Henrique, Gabi, um beijo para vocês. Tá? É recomendado usar a parte verde do estropo todos os dias? Não necessariamente. Por quê? Porque vamos entender o que é o fio de corte. Aquela parte bem sensível que pode virar, tá? E apenas o couro já volta. Quando
o couro não consegue mais ser tão eficiente como nas vezes anteriores, então vá na ajuda de um abrasivo, que é a pasta verde. Aí ele volta com mais facilidade e continue mantendo, até que vai chegar uma hora a necessidade de passar na pedra. Então, toda vez na pasta verde, que é abrasivo, também acelera o desgaste de alguma forma. Somente o couro, não todos os dias na parte verde. Se você está fazendo isso, reveja e considere a qualidade da faca. De repente a faca ela não é boa para reter o fio de corte por mais tempo e não consegue voltar apenas com o couro. É um indicativo de que você precisa investir numa faca melhor, tá? Beleza. Então, é isso aí. Já estamos a 1h30 aqui nessa... Hoje eu estou muito feliz. Gente, estender um prazo aí, consegui responder a várias perguntas. Quem tem mais perguntas, deixem suas perguntas aqui, tá? Mandem no direct que eu vou responder vocês com muito carinho, porque eu faço isso com muito amor para vocês. E amanhã, não percam, amanhã vai ser uma aula sensacional. Amanhã vai ser o dia. E não deixem de, Afiando com o Kim, marcar as lives, todas as 3 para estar concorrendo ao curso e o hashtag Chefe Afiado. Vejo vocês, um beijo no coração de todo mundo, até amanhã, amo vocês mesmo, tá? E vou estar esperando vocês aqui, nesse mesmo Instagram, aqui na live, falando sobre as facas bem afiadas para chefe. Muito obrigado novamente.